A professora pediu para vocês fazerem a atividade 10, né? A atividade da página 9, desculpa. Que era ali escolher Prof, é da conjuntos, 8. né? Da 8, desculpa, isso mesmo, da 8. Vocês tinham que entrevistar uma pessoa da família, né? E registrar ali o conjunto de palavras escolhidos por vocês. Vocês tinham que escolher o conjunto, qual conjunto de palavras ali você escolheu e qual a relação estabelecida. E depois, né, perguntar para a pessoa que você escolheu lá, dos seus familiares, né? Entrevistar essa pessoa utilizando as duas perguntinhas, que era: que relação você percebe entre essas palavras, na qual você tinha escolhido, e que palavras você acrescentaria entre essas palavras. Aí você vai registrar lá na última parte ali do quadradinho, né? Que vocês têm ali na página da apostila. Então, quem gostaria de comentar aí a sua entrevista? Eu, prof. Pode falar, Eu. Ana. Depois Eu o fiz a Henrique ali, entrevista. ó, que levantou a mão também, pode falar. Eu fiz a entrevista com a minha mãe e o conjunto de palavras escolhido foi natureza, árvores, flores, pássaros, rios, lagos e animais. Relação percebida. São palavras que remetem a algo bom, prazeroso. Palavra acrescentada, bosques. Muito bem, parabéns. E a número 3 lá, após realizar a entrevista, responda a questão. Você respondeu lá? Ali embaixo? Sim. Pode ler para a prof. Não, o meu pensamento foi o mesmo. Ótimo, pensamento mesmo, né? Pensaram iguais, né? Posso ler, prof? Pode, só deixa o Henrique ali que levantou a mão, depois você já fala, tá? Fiz Vai lá, também com a Henrique. minha mãe. Eu fiz com a minha mãe e o conjunto de palavras escolhido é necessário. Família, estudo, amigos, liberdade, alegria e educação. E a relação percebida, que a minha mãe percebeu, que são as coisas presentes e importantes na nossa vida. E a palavra acrescentada foi respeito. E a número 3, eu botei não, porque eu sei que o que ela falou é algo que eu já valorizo e entendo. Muito bem, parabéns. Otávio, pode falar, depois a Laura levantou a mão, também pode falar aí o seu, tá? Eu fiz com o meu pai ali, Sim. né? Aham. O conjunto de palavras escolhidas é família. Avô, avó, bisavô, bisavó, pai e mãe. Relação percebida. O meu pai percebeu que é tudo uma união só e tudo está ligado. Uhum. E a palavra acrescentada foi união. Muito bem, E parabéns. aqui, A número 3, qual que você fez? sim, que tudo ali é uma união só que eu não tinha percebido. Ótimo, a família, né? União. Muito bem, cumplicidade, né? Quem mais? A Laura levantou a mãozinha aí, pode falar, Laura? Conjunto de palavras escolhido. Frutas vermelhas, melancia, cereja, framboesa, morango, groselha e amora. Relação percebida, são frutas vermelhas. Palavra acrescentada, mirtilo. A 3 não, porque há muitas frutas vermelhas e cada um pode escolher a que prefere. Muito bem. Quem mais se levantou a mãozinha aí? Eu vi o Rodrigo levantando a mãozinha. Quer falar, Rodrigo? Foi sem querer, prof. Ah, tá. Mais alguém quer apresentar o seu trabalhinho aí, a sua entrevista? Não. Cadê a galerinha que gosta de participar? Mais ninguém? Então, vamos lá. Vocês registraram ali, então. Obrigada para esses alunos que participaram, né? Tiveram coragem de compartilhar aí com os amigos e com a professora. Parabéns. Então, vamos adiante. Bem tranquila essa atividade, né, gente? Sim, né? Ótimo. Então, na outra página, olha só. Na outra página, a página 9, olhar e imaginação. A professora vai colocar um videozinho aqui para vocês,
para vocês assistirem. Depois a gente vai iniciar a nossa atividade, tá bom? Imaginação costumeiramente atribui-se o significado para a capacidade de evocar e produzir imagens. A materialização dos objetos produzidos pela imaginação pode ser reconstituições, memórias ou criações completamente novas. Confira como alguns filósofos definiram a faculdade imaginativa do ser humano. O que pode significar uma janela aberta para o pensamento? Muitos filósofos dedicaram suas reflexões sobre o que significa imaginar, e cada um deles concebeu um significado de imaginar, formulando respostas diversas. É como se cada um olhasse através de uma janela, com sentimentos, sensações e olhares próprios. Imaginar é ausentar-se, é lançar-se a uma nova vida. Deixa eu colocar aqui. Muitas vezes gostamos de brincar com a imaginação, mas a imaginação, que é fantasia, frequentemente também brinca conosco. A imaginação produz a realidade, mas nela não há realidade. Só depois de concebida e compreendida no intelecto, seu produto se torna algo de real. Imaginar é ausentar-se, é lançar-se a uma nova vida. A imaginação produz uma verdade que se relaciona com o passado e também com o futuro. Por meio do uso da imaginação, podemos pretender nos libertar e criar alternativas para superar a realidade histórica. Ó, agora, galerinha, agora vocês conseguem ouvir a prof, né? Estão conseguindo ouvir? Sim. Sim. Então agora, vocês estão vendo essa última janelinha aqui, certo? Sim. Ó, a prof colocou o videozinho aí para vocês, fala sobre a imaginação, sobre alguns pensadores, né? Alguns pensamentos desses filósofos. A imaginação, E, costumeiramente, deixa atribui... só a prof tirar aqui. E que a prof clicou e apareceu ali novamente. E cada uma dessas janelas, a prof vai colocar aí para vocês assistirem novamente. E nessa última janelinha aqui, vocês vão escrever lá no caderninho de vocês, tá? O olhar do aluno. Então, sobre o tema olhar e imaginação, com qual dos pensadores você concorda? Tá? Então, nós tivemos ali várias janelinhas. Cada uma delas, né, teve um pensamento aí de um filósofo, né? Ao ladinho mostra o pensamento deles. Do ladinho a informação, né, sobre cada um deles, um pouquinho, né, para a gente conhecer sobre a vida deles, né, o que eles pensavam e o que eles acreditavam. Então, aqui, nessa atividade, vocês vão fazer lá no caderno, tá? Vão colocar a data, vão colocar olhar do aluno, colocar a data hoje, colocar a página 9, e vão registrar ali no caderno a resposta de vocês, ok? Se vocês quiserem representar a janelinha do lado aí da resposta de vocês, também pode, tá bom? Ok? Entenderam o que é para fazer, então? Sim. Ó, É para botar o nome do aluno, a página 9. Isso. E com qual filósofo a gente concorda. Isso, desses filósofos. E justificar a resposta. Isso, justificar a resposta. A professora vai colocar o link novamente lá no grupo, tá? Para vocês assistirem o que a gente assistiu aqui na aula, tá bom? Ô, prof, mas onde é que eu vou fazer essa pergunta? No caderno? No caderno, vai registrar no seu caderno de filosofia. Ah, tá.
Tá bom? Posso tirar aqui, então, compartilhamento? Ó, tirei. Sim. Ok, galerinha? Então, ó, vou colocar lá no grupo. Ó, vou colocar lá no grupo do 6º ano. Vejam se chegou lá. Chegou. Vejam lá. Chegou? Então, vocês vão abrir esse link na hora de fazer a atividade, tá? Vão ouvir novamente ali, vão clicar nas janelinhas como a professora fez. E vocês vão registrar no caderno. Vão colocar olhar e imaginação, depois o olhar do aluno, colocar a página direitinho lá no seu caderno e registrar ali com qual desses pensamentos você, aluno, concorda, tá? E na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade para ver qual deles teve mais teve pensamentos iguais, né? Quais os alunos que pensaram aí iguais os filósofos, ok? Ok. Certo? Então, Sim. então para a próxima aula, vocês vão acessar ali esse link que a professora colocou aqui no vídeo e fazer, certo? Então, lá na nossa apostila, gostaram do videozinho? Sim. Legal, bom, né? Ótimo. Vocês podem assistir o momento que vocês quiserem, tá? Quantas vezes for necessário, para vocês realizarem a atividade. Vai ficar lá no link no grupo do 6º ano. Então, lá na página 9, como a gente está falando de olhar e imaginação, nós vamos ver aqui, ó, vocês têm a janela. Então, nós fizemos uma janela lá de olhar, dos olhares, né? De diferentes formas, de diferentes pensamentos, né? Diferentes posições. Cada um tem um olhar diferente. Então, aqui, novamente, vocês vão encontrar a janela, né? Nós temos lá na apostila a janela. É o outro? Isso, Sim, tem um... pode ser. Ó, então, vocês vão ler, nós vamos ler a página 9. Pode começar, Henrique, o primeiro parágrafo, depois a Laura, e depois quem quiser ler os próximos parágrafos, aí é só iniciar, tá bom? Pode ler, Tá, Henrique. pera um pouco. Pronto. O olhar e a imaginação. Vimos antes que o olhar é como abrir janelas entre nós e o mundo. É também como fotografar, recolhendo e registrando imagens daquilo que percebemos. Ou ainda, como recolher sensações que nos aproximam do mundo. Além disso, quando olhamos, o pensamento abre novas janelas para relacionar, multiplicar e transformar as imagens e as sensações recebidas. A imaginação é uma dessas janelas do pensamento. Quando ela se abre, o que imaginamos se torna, de alguma maneira, visível e perceptível para nós. Ainda que seja invisível e imperceptível para outras pessoas, quando encontramos um jeito de expressar o que imaginamos, novos olhares podem observar e registrar, relacionar, modificar e até mesmo manifestar, de outros modos, o que trouxemos à tona do nosso mundo interior. Prof, posso continuar o outro parágrafo? Pode, Ana. Tá. A imaginação pode ser despertada por um olhar curioso que nos leva a fazer perguntas e a buscar respostas. Um olhar como o dos filósofos que nos faz questionar qual o significado daquilo que vemos ou sentimos, como as coisas são e como elas poderiam ser. Quem quer continuar? Posso, prof? Pode. Além disso, a imaginação está ligada aos sonhos, à beleza e à criação, possibilitando a cada pessoa a construção de um mundo novo dentro de si, no qual tudo é possível, em que os desejos e os sonhos se realizam. Assim, ela pode ser considerada uma fonte de pensamentos belos, criativos e envolventes
comoventes, mas também pode relacionar ao contrário da beleza e da alegria, tornando-se uma fonte de pensamentos incômodos, ruins e assustadores. Quem quer continuar o último parágrafo? Se ninguém quiser, eu continuo. Pode ler, Eu também. Henrique, então. Tá. Então tá. A imaginação se revela, portanto, como um conjunto de janelas abrindo-se atrás das janelas que são os nossos olhares. Cada uma dessas janelas convida a observar algo de maneira diferente, buscando novas experiências e novos pensamentos. Que tal aceitar esse convite e começar refletindo, por meio de diálogos sobre a imaginação e suas incríveis possibilidades? Olha só. Então, nós vimos que a imaginação, né? Cada um vai imaginar uma cena, uma ação, né? Diferente, cada um tem uma janela aí, né? E ela vai abrir de várias formas. Essa janelinha que vocês estão vendo aqui na apostila, aqui, ó. Quantas coisas a gente pode ver aí? Quantas janelas? Quantas janelas a gente vê 10. dentro de uma, né? Várias, né? Ali mostra, né, ó, o sol, né, o amanhecer, Tem as umas flores, 13 janelas, né, o arco-íris. Então, cada uma dessas janelas ali está mostrando a imaginação. E essa imaginação que nós temos, que ela é diferente de cada um, né? Cada um tem esse olhar diferente sobre as coisas, né? Esse olhar criativo, esse olhar curioso, né? Que faz a gente despertar no nosso pensamento. Muitas vezes a gente não pensa, né? Não está imaginando uma coisa e de repente alguém vai lá e acende aquela lanterninha e a gente diz: nossa, eu não havia pensado dessa forma, né? E começa a criar ali aquela imaginação, ter aquele sonho, aquela, né, criatividade e desperta aquilo que estava adormecido na nossa mente. Então, as janelas começam a abrir, né? Essa imaginação. Na outra página, preste atenção que a professora vai explicar. Lá na outra página, hora de filosofar. Ali tem umas perguntinhas que é pertinente para a gente responder. Ó. Troque ideias com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Justifique as opiniões com argumentos. Então, a gente vai conversar um pouquinho e depois vocês vão falar, né? Falar ali um pouquinho sobre o que vocês pensam. Então, ó, se alguém lhe pedir que imagine uma casa, todo mundo aí, imaginando uma casa, você vai criar ou vai lembrar de uma casa? Você vai criar essa imaginação lá na sua mente ou você vai lembrar de uma casa que já existe? Imaginar uma casa, porque ela Imaginar. Vai imaginar, né? Isso, vai lembrar de uma casa que já existe, né? Podemos imaginar uma ou lembrar de uma que já existe. Isso mesmo. Depois, se alguém lhe pedir que imagine suas próximas férias, olha lá, você vai sonhar ou vai inventar essas férias? Sonhar. Sonhar, né? Vou inventar, eu vou sonhar para eu poder viver essas férias, né? As férias incluem algo que não pode ser inventado. Isso mesmo, eu vou sonhar. Não ser algo que exista na vida real. Isso. Se alguém lhe pedir que imagine como acontece algo na natureza, você vai pesquisar ou vai criar uma hipótese? Pesquisar. Vou pesquisar, né? Tem que pesquisar, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, né? Se alguém lhe pedir, que imagine o seu futuro, você vai fantasiar ou vai planejar? Planejar. Planejar o futuro, né? É isso que a gente está fazendo. Nós estamos Imaginar coisas que possam acontecer na vida real. Isso, né? Caminhar devagarinho, planejar, fazer planos, né? Sonhar, né? Preparar o meu futuro. Muito bem. Aí vocês vão fazer a atividade para a professora, lá na página 10. Assinale a alternativa a seguir e complete com a forma correta da frase. Então, vocês têm ali umas palavrinhas que está dentro
dos retângulozinhos, ok? E vocês vão colocar ali, ó. Quem imagina muito é. Vocês vão escolher, ó, as alternativas ali, vão escrever no espaço, né, que tem, e vão justificar por que você escolheu essas palavrinhas ali, tá? Por que quem imagina muito é? Aí escolham as palavrinhas ali que vocês acreditam dessa imaginação. Depois, vocês vão apresentar suas respostas aos colegas, né, na próxima aula, para a gente saber o que vocês escolheram ali. E na número 4, só será respondida depois que a gente dialogar. Então, depois que vocês responderem a número 1, né, e compartilhar a resposta com o amigo, a gente vai responder a 3, tá bom? Na 4, registre no espaço a seguir uma descoberta que você fez nesse diálogo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é responder a primeira. Ali, ó. Primeira coisa, eu tenho que pensar ali nessas primeiras palavrinhas. E depois a gente vai compartilhar aqui. Então, vocês vão fazer só a número 1, tá? E na próxima aula, a gente responde a número 2, 3 e 4 que precisa ser compartilhada, ok? Certo? Deu para entender? Certo. Então, é só o número 1 da página 10. Isso, só a número 1, porque a número 2, 3 e 4 eu preciso só responder depois que a gente fazer essa conversa, né? Compartilhar a resposta. E na página 11, vocês vão ler, lá na página 11, Olhar de Filósofo. Então, vocês vão ler ali sobre o René Descartes, né, que é um pensador, um filósofo, e vão responder a número 2, a 1 e a 2, tá? Na folha, você vai desenhar algo que passou pela janela da sua imaginação. Seja bem criativo. Então, a número 1, onde vocês vão responder? Lá no caderno, certo? A número 1 da página 11, vocês vão responder no caderno, tá? Ok? Escrevam ali na apostila, responder no caderno. Quais são as páginas? A página 10 e a 11. Sim. Tá? Depois que você responder no caderno a número 1, você vai responder a número 2. Ali, ó, a letra A, B e a C. Ok? Pode me explicar de novo a número 1? A número 1 você vai responder no caderno ali, ó. Ó, o filósofo René Descartes afirmou que a imaginação nos ajuda a criar uma imagem mentais de corpos matérias. Pensando nisso, em uma folha você vai desenhar algo que passou pela sua janela da imaginação. Então, o que você está imaginando, você vai criar ali um desenho no seu caderno. Tá bom?